Oiê, esse é o Frontcast, um podcast para quem quer informações de qualidade sobre saúde, estilo de vida, negócios e gestão. Eu sou Camila Moretti, médica, e sou a host desse projeto. O meu objetivo aqui é simplificar informações sobre saúde, desmistificar os assuntos tabus e colocar aqui todos os assuntos que são tendência. E os anunciantes desse podcast são a Rede Adventista de Saúde, a Farmácia Tem Tudo Popular e o Laboratório e Clínica São Moreno. E hoje o nosso assunto e tema é orgasmo. Até a voz muda. O ápice do prazer feminino. Mas você sabia que apenas 39%, né, que eu estava pesquisando aí na literatura, das mulheres têm orgasmo durante o ato sexual. E que existem brasileiras que nunca chegaram ao orgasmo. E quem está aqui comigo para falar sobre esse assunto é a Gisele Teixeira, gineco e sexóloga. Bem-vinda, Gi. Bem, obrigada, Camila. Olha, eu sou apaixonada pelo teu trabalho, fiquei muito feliz pelo convite. E vai ser um prazer. Isso pra mim é um assunto que adoro falar. E assim, orgasmo é um assunto que é considerado tão tabu, né? Sim. A gente vê a dificuldade que as pessoas têm de conversar no consultório. Que eles falam assim, nossa, você é nutrólogo, você pergunta sobre isso? Sim, né? A saúde é global, a gente precisa ter performance física, mental e sexual. Agora me fala, o que é o orgasmo, Gisele? Eu digo para as minhas pacientes, né, que às vezes a gente vai para a relação sexual esperando isso acontecer, né, de uma forma transcendental aí, e que às vezes são alguns pequenos detalhes, né, em que você tem a contração dos músculos do assoalho pélvico, em que isso vai acontecer tanto pela via vaginal, no canal vaginal, e muitas vezes na pulsação do teu clitóris. É algo muito peculiar, né, e que não adianta você querer dar responsabilidade do outro pelo seu prazer. Não é isso? É aquela coisa, ele não conseguiu me levar ao orgasmo. Não é isso, é uma coisa compartilhada, né? Com toda certeza. Se eu me conheço, eu posso guiar alguém para um caminho mais fácil pro prazer, não é? Agora, se você nem sabe como é que você vai dar essa responsabilidade pro teu parceiro ou parceira, é complicado, né? E a maioria, assim, eu vejo muitas mulheres falando assim, mas será que eu cheguei a... Não chegou. Porque sabe-se, né? Quem chega sabe como chega, né? Então é exatamente isso que eu procuro em consulta, inclusive, conversar muito, e talvez por isso a minha consulta às vezes demora demais, porque às vezes são nuances que a gente pega em que a paciente nunca teve essa oportunidade de conversar com o ginecologista ou de a gente escutar o paciente, né? Hoje é tão difícil a gente encontrar médicos que escutem as dores dos pacientes, e a gente sabe que hoje que sexualidade é pilar de qualidade de vida. Se não tem uma vida sexual legal, não adianta, você se sente sempre frustrado, sempre coloca as culpas no relacionamento, dizendo que talvez você não goste do seu parceiro. Então isso é muito importante, ser comunicado para o teu parceiro. Que é uma dificuldade, né? Os estudos falam que poucas mulheres conversam com os homens com relação se elas estão chegando no prazer, se elas estão tendo prazer, se elas estão chegando ao orgasmo. É um tabu ainda, né? Muito tabu, muito. Eu te digo pro meu consultório, né? Eu pergunto, você já chegou ao orgasmo? Você consegue ter essa noção? Doutora, eu não sei, eu acho que não. Já falaste pro teu parceiro? Não. Sabe por que não fala? Que às vezes finge, gente, que isso, olha, eu não finge, Gisele. Demais, com toda certeza. Os homens que estão aqui me perdoem, mas é isso que acontece, e né? Assim, tem muito homem que acha, né? Que é o cara. É o alecrim dourado. Ele nasceu no campo sem ser semeado, mas na realidade a mulher estava fingindo. Sim, e assim, eu digo que a gente não pode culpá-los. A gente não teve educação sexual, né? Quem foi daqui que foi explicado como é que se chega? Eu vou te falar pela minha vida, né? Eu comecei a sexualidade justamente com esse desconhecimento. Então, eu era ginecologista, tive meu primeiro orgasmo. Então, isso foi algo que me marcou muito, até porque eu quis ir procurar, né? Poxa, se eu, ginecologista, sabendo toda a anatomia e entendendo tudo, era difícil pra mim, então imagina pra outras mulheres, gente, né? Eu nunca tive problema pra ter orgasmo. Eu sou uma mulher bem... Mas assim, sabe por quê? Porque eu acho que iniciar a tua vida sexual com segurança, sim, né? Em você confiar no seu parceiro, em você saber que aquilo é um momento de troca, te liberta para todas as sensações, né? Mas aí, né, Cami, temos que achar o parceiro ideal para isso, né? Então... E a gente também não criar grandes expectativas, né? Sim. Porque assim, como que alguém que finge vai
transmitir e comunicar isso pro parceiro, não é? Porque se não tá conseguindo, olha, não tô conseguindo, vamos fazer diferente, né? Mas aí que tá, os homens não foram ensinados. O que eles foram ensinados? A gente estava falando disso ainda agora. Pornografia, cada grito é uma coisa que não existe, cada penetração é o grito, que não é isso, né? Se a gente for olhar estudo, né? 85% das mulheres têm orgasmo do clitóris externamente. Pois é. Aí você vai para uma penetração achando que é lá que você vai conseguir alguma coisa e nem o homem sabe. O homem, ele tem que entender que o sexo... Eu odeio esse nome preliminar. Odeio. Faz tudo parte, não é? Com toda certeza, porque a mulher vai ter que chegar ao orgasmo neste momento. Então, se o homem não se preocupa com o movimento que ela gosta, o tipo de toque, né, a força... Isso é muito pessoal, né, Gisele? Com toda certeza. E assim, eles não sabem. E assim, tem uma fórmula, né? Cada homem tem um jeito, mas cada mulher também tem o seu jeito. Sim. E você tem que ir atrás ali e descobrir. Os estudos mostram que o orgasmo dura muito pouco. São 10 a 15 segundos e no máximo, né, 20 segundos. Então, assim, são os 20 segundos mais esperados ali, né? Te digo até menos, eu acho, viu? Pelo que assim, né, os estudos, as coisas que a gente vê em consultório, são momentos muito menores do que o quê? Menos de 10 segundos? Menos de 10 segundos, né? Talvez uns 6 a 8 segundos. Vou te dizer então isso. assim, a gente não pode se frustrar, mas a gente tem que correr atrás disso também, né? E também não é aquela coisa do orgasmo, toda relação eu tenho que ter orgasmo, mesmo porque uma coisa que eu paro para falar no meu consultório você entender o teu corpo, né? A mulher, nós somos cíclicas. Como é que você acha que na tua TPM, que teus hormônios não estão favoráveis, tu vais conseguir chegar a um orgasmo da mesma forma em que teus hormônios estão favoráveis no início do ciclo? Então, quando tu comunica isso pro teu parceiro, ele entende o teu ciclo menstrual. Normalidade, né? Tu vai saber que se rolar um sexo na tua TPM, ele vai ter que perder muito mais tempo para conseguir aquilo, entende? Então, assim, essa comunicação, eu falo que, assim, sexo é comunicação. Se você não comunica pro teu parceiro o jeito que tu gosta, como você não perde tempo, o teu parceiro não perde tempo entendendo vocês nunca vão chegar. Sempre ele vai achar que você tem que estar pronta, 24 horas pronta, né? A gente chega, faz tudo que a gente faz, porque nós conseguimos multi, né? Tarefas. Chega cansada e tem que ser a pegadora da Bahia, que tem que subir no lustre e fazer tudo que tem que fazer. Não é assim, né? Isso de saber dizer não. Eu acho isso tão importante, Gisele. Com toda certeza, saber dizer não. Como é que eu pode? faço sem ter vontade. Gente, nem comer pizza a gente come sem vontade, imagina transar. Tudo bem que às vezes eu falo, né? Que às vezes a gente não tá com vontade e muita coisa você precisa daquela ignição, né? Começou a coisa, vai, flui e você pensa, nossa, até que foi bom, né? Ainda imagina se eu não tivesse feito. Então, assim, é claro, né? Você sair da zona do seu conforto. Até porque eu pergunto para os meus pacientes, quanto tempo da tua vida, do teu dia, tu gasta com sexo pensando em sexo? Nada. E aí quer uma pílula que eu vou dar pra ela, em que ela vai olhar para um homem que ela tá casada há 20 anos, que não se cuida muitas vezes, não faz nada, vou olhar e vou te falar, vem cá que eu te quero agora, que é isso. Tem estudos que mostram, né, que o homem pensa em sexo muito, muito mais do que mulher, né? Então, assim, os estímulos são diferentes. Agora, assim, uma confusão, Gisele, que eu queria que tu explicasses é a diferença entre desejo sexual, libido, né, e orgasmo, que as pessoas confundem muito uma coisa com a outra. Então, o desejo, né, é um impulso sexual, né? Então, é a energia, né, a propulsão que te leva ao sexo. Eu amei isso, como é energia, amei isso. Mas é isso, né? Então, o desejo, ele só vai... Isso é muito importante, porque o desejo no homem é totalmente diferente do desejo na mulher. O desejo do homem é um desejo muito mais visual, né? Ele olha e ele logo quer, né? Então, é muito mais realmente o visual. Já a mulher, não espere você olhar pro seu parceiro. Tu gosta de ver homem de foto nu? Não, pois é, esse negócio do nudes. Olha, sabe o que eu tava vendo, fazendo uma pesquisa entre amigas e tal? Que homem que manda nudes. Não é, Gisele? Porque, tipo, um homem, ele é muito visual, ele gosta disso. Quando a gente podia tirar uma foto quando vocês mandam nudes pra gente, cara de estranho que a gente fica. Não, ninguém gosta de músculo. A gente gosta de ver músculo. Gosta de ser chamada pra sair. Gosta de uma coisa mais, talvez um pouco mais romântica para aquelas que gostam. Então, assim, nós mulheres, a gente precisa de um estímulo externo pro desejo aparecer. Tu precisa de um toque, de uma palavra no teu ouvido, de um voz. Clima, de tu chegar em casa, às vezes, o teu filho tá sem fazer o dever de casa, tu vai e senta pra fazer o dever de casa do teu filho. Tem mulher que adora isso. É comunicação, né? Você entender o que o teu parceiro sente de felicidade por você, né? Tem até aquele livro
livro que é muito bom, que é As 5 Linguagens do Amor, né? Que você vai ter que entender qual a linguagem do teu parceiro. Agora, Gisele, também, assim, pra quem ouviu a gente, não é toda mulher que é assim, né? Tem mulher que gosta de receber nudes, tem mulher que é visual. Sim. Tu não acha que tem? Tem, com toda certeza. Tem umas mulheres que vêm no meu consultório que elas têm uma energia sexual que não é explicável, né? Não tem. Eu falo, minha filha, você tem que ser estudada, não dá, né? Se você, mas a é exceção. Maioria... Vamos lá, que é exceção. A maioria que procura a gente no consultório e comigo, que trabalho com estilo de vida também, né? A gente tem algumas pacientes em comum. É tão bom essa troca, né? De profissionais e a gente conseguir ajudar alguém. Mas, assim, a maioria das pessoas tem dificuldade hoje, tem a diminuição do libido por todos os fatores sociais, né? Psicológicos que a gente está vivendo. E como ajudar essas mulheres? Sem ter medicamento. Primeiro eu falo gastando sua energia e seu tempo com sexo. Antes de sentar no banheiro para ir no banheiro fazer alguma coisa, vai ler conto erótico. Tem coisa melhor do que você alimentar a tua mente ao sexo? Quando tu alimenta a tua mente ao sexo, é muito mais tranquilo de você criar estratégias para aquilo acontecer. Agora, se tu não pensa em sexo o dia inteiro, isso não vai acontecer. Homem, ele recebe toda hora, né? No WhatsApp, não sei o quê. A gente não recebe, se receber como eu estava te falando. Geralmente não sente, né? Nem todo mundo recebe bem, né? Com toda certeza. Então, eu acho que você também tem que... Eu coloco a responsabilidade da minha paciente na mão dela. Que isso, não existe eu acho isso né? muito importante, porque assim, quem é responsável pela vida da gente, pelo prazer da gente, somos nós. Então a gente, falando nisso, como é que essa mulher sozinha em casa pode se estimular e ajudar? Porque primeiro conhecer o corpo dela é um passo, né? Com toda certeza. E isso... eu costumo, assim, na minha consulta também, eu fazer uma aula de anatomia, né? Eu pego um espelho e mostro para a paciente completamente toda a região íntima dela, explicando onde são os pontos que ela pode ter prazer, porque às vezes a gente nem sabe, a gente pensa que o clitóris é algo ali, né? Mas o clitóris é um órgão que Deus deu pra gente só para prazer. Ai, que lindo. Já imaginou isso, né? Então, assim, e assim, eu pego pacientes de toda forma, né? Pego pacientes que são descaradas, mas pego pacientes que são super religiosas. E é engraçado que a vida foi me levando a conseguir comunicar e ouvir e expressar o que eu queria para as duas. Então, eu tenho exemplos de pacientes que jamais fariam uma masturbação sozinhas, né? Então, eu consigo encaixar a masturbação junto com o parceiro dela. E tenho resultados incríveis de mulheres de 60 anos que nunca tiveram orgasmo e que eu ajudo a comprar um vibrador dentro da minha sala e explico pra ela como ela vai usar e depois de 15 dias ela me manda o áudio dizendo eu não vou falar o palavrão, mas eu não acredito que eu fiquei 60 anos da minha vida sem saber isso. Meu marido não tá entendendo nada, eu não tô entendendo nada, então é maravilhoso. E assim, eu fico muito preocupada porque às vezes quando você tem um relacionamento de muito tempo, às vezes aquela mulher, aquele homem, ele acha que eles estão no caminho certo, né? Então, tipo, casais, tu já deve ter pego isso, casais que estão 30 anos juntos. Sim. E a mulher nunca chegou ao orgasmo. E ela não tem como dizer pra ele. Porque ela fingiu, ou porque, né, ela fez aquilo para agradar o outro, né? Sim, e a gente vê que assim, a mulher ela tem muito essa necessidade, olha, eu vou agradar. E ela, com os seus desejos, né? A gente perde essa oportunidade. A gente não pode culpar ninguém. A gente tem que estar ali aberto a essas possibilidades, né? E às vezes eu falo, pega minha consulta e leve isso como algo de divisor de águas. Você vai chegar com seu marido, vai falar para ele, fui para uma consulta de uma ginecologista que eu nunca tinha visto na minha vida, porque é assim mesmo. Explico sobre vibrador, tudo que tu possa imaginar dentro da minha consulta. E amor, eu nunca tive orgasmo. Eu descobri isso. Para mim, o que eu tinha era prazer com você. E eu quero descobrir isso juntos. E aí, às vezes, na segunda consulta, quem vai? Ele. Eu adoro, porque é muito difícil, né? Eu acho que a gente que é casada, a gente tem esse relacionamento, às vezes quando a gente comunica para o nosso parceiro, não é mais a mesma coisa quando outra comunica, né? Então, é uma coisa que eu tenho me descoberto, porque eu jamais imaginei que eu iria atender um homem na minha vida, mas assim, hoje, quando eu faço uma consulta com um homem e consigo explicar para ele a sexualidade feminina, eles ficam assim, olhando pra gente, assim, e entendendo que... Mas isso é tão legal. Total! Porque mostra o quanto aquela pessoa está interessada em agradar o outro, né? Que antigamente era só a mulher tentando agradar o homem. Sim. A gente tem um quadro aqui que é mito ou verdade, tá? Então, assim, mito ou verdade, por quê? Só existe orgasmo vaginal?
Claro que não. Então né? explica aí. A gente tem vários tipos de orgasmos. Mais conhecidos são orgasmos vaginais e o clitoriano. O mais comum é o clitoriano. É o clitoriano, né? O clitoriano, 85% das mulheres vão conseguir ter orgasmo clitoriano quando bem estimuladas. Mas existe várias coisas aí ao redor, inclusive fimose de clitóris. Fimose de clitóris? Com toda certeza, eu já tive inúmeros pacientes que nunca tiveram orgasmo. E o que é? Falta de ter o exame físico, olhado e visto que ela tem o prepúcio, né? O capuz do clitóris que esconde o clitóris e dificultou ela o orgasmo. E com uma cirurgia de 15 minutos eu consigo resolver o problema dela. Em 15 dias ela consegue ter o primeiro orgasmo dela. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa comunicar, né? Que existem isso, né? A importância de um ginecologista, né? De olhar para alguém que... Um bom ginecologista, né? Sim! Alguém que te olhe de forma integral, que fale sobre o teu prazer, mas que também te examine, que veja como é a sua vagina, te explique o que é uma vagina, o que é um grande lábio, um pequeno lábio, um clitóris, né? Com certeza, e todas essas coisas que impactam no sexo, né? Hoje eu também faço estética íntima, né? Então eu opero pacientes. Quando eu criei o instituto, foi pensando nisso, né? Para as pacientes não passarem constrangimentos de irem para um centro cirúrgico, porque quando eu ia para um centro cirúrgico para fazer uma cirurgia íntima, era um evento. Entendeu? Gente, horror, né? Horrível. Então, hoje eu falei, eu quero um lugar que eu vá fazer, a paciente vai embora sem nenhum tipo de constrangimento. Então, quando eu pensei nele, foi justamente nisso. E o orgasmo, né? O orgasmo clitoriano, como eu te disse, 85% de nós temos, mas o vaginal só 15% tem, querida. Então, tu acha que tu vai ficar pelejando com um orgasmo vaginal que talvez tu nunca vai ter? E assim, a ideia masculina é completamente diferente, tu né? Vai olhar aquele pornô, que cada penetração, como a gente falou, era um grito que não existe, né? E acha que tem... Vai esperar a resposta em inglês. E aí ainda criam essas expectativas, né? Porque o pornô vem pra padronizar uma região íntima que não existe. Tu nunca vai me ver falando numa consulta, tu precisa fazer isso, tu precisa fazer aquilo. Não. Eu comunico o que eu faço. E ela, a partir daquilo, ela se olha, ela vê toma o as suas decisões, né? Qualquer procedimento íntimo, cirurgia íntima, pode ser pra estética? Pode, mas é pra ela. Não é pra agradar o outro. Até porque eu acho que o homem nem percebe muito essas coisas. É muito mais a mulher, né? Então, é isso que é o objetivo aí. Melhorar a estética vaginal pode contribuir com o aumento da autoestima e facilitar o orgasmo? Com toda certeza, né? Hoje a gente encontra tecnologias aí que eu posso... Tudo que tu faz no rosto, a gente consegue fazer embaixo. Né? Então, assim, melhorar a qualidade de pele, pacientes na menopausa que criam fissuras, que causam dor. Quem que gosta de manter relação com dor, gente? Né? Então, quando você tem dor na relação, isso causa uma memória sexual muito negativa. Você vai pensando no sexo como coisa muito ruim. E a estética, né? Mesmo, escurecimento da área, que às vezes tem mulher que fica constrangida. Apaga a luz por conta que tua região íntima está mais escura, né? Então, a estética, ela vem, né, para melhorar essa energia também da paciente de se doar mais no sexo, né? E te dar mais liberdade naquilo, né? Às vezes tem paciente que eu pego que ela precisa de um monte de coisa pelo meu olhar, né? No dela, não. No dela, não. Super descolada sexualmente, sabe? Resolvida. E eu não faço nada. E tem umas, gente, que não precisa, mas que aquilo ali incomoda ela de uma tal forma que eu vou e faço. Então, eu acho que é justamente a gente achar esse fio aí, né? O meio termo, né? O equilíbrio, né? O equilíbrio. É o equilíbrio. Acho que é tudo isso. Ofertar o que... resolver o problema do que incomoda, né? Com toda certeza. A gente tem um procedimento hoje que a gente faz, que é o skin booster, como a gente faz na boca, né? Ai, gente, super, Gi, me conta. É um skin booster que a gente faz no introito da vagina, né? Então, assim, a gente cria... vamos dizer, falar mais leigamente, né? A gente cria bolinhas ali no introito da vagina, em que você estreita mais o canal da tua vagina. Então, isso favorece tanto uma massagem na região do homem, né, no pênis do homem, mas também consegue estimular mais o clitóris na parte vaginal. Que, na verdade, o orgasmo vaginal é um orgasmo clitoriano. É um orgasmo onde passa toda a inervação do clitóris ali. É um pontinho que fica muito próximo. Ele não fica lá no fundo. Não adianta aquelas penetrações profundas achando... Não, ele é muito mais no início, né? Lá 2 centímetros dentro do introito da vagina. Então, é um cuidado e, às vezes, uma penetração muito mais cuidadosa do que o contrário, né? Ao contrário. Existe algum medicamento para facilitar o orgasmo? Olha, eu já até testei alguns aí, né, que saíram aí no mercado, tipo Viagra feminino, que você faz uma injeção dele antes do sexo.
eu testo tudo, né? Eu acho que a gente tá aí pra ajudar mulheres, né? Então, eu acho e homens, porque quando a gente... Sim, né? e eu acho que assim... Para mim é comunicação. Se você sabe a velocidade que você gosta, o movimento que você gosta, como você gosta, é muito mais fácil de você comunicar e você chegar à positividade do orgasmo na relação sexual, entendeu? Então, não sei, né? Estamos aí, eu acho que tecnologia tá aí para isso, pra gente conseguir. E sou super fã. Se funcionar para uma em 10 e aquilo dali, né? Te digo que procedimento íntimo hoje... eu consigo uma positividade muito maior da autoestima, né? E ela conseguir um orgasmo na relação sexual do que qualquer outra coisa, assim. O que a gente consegue fazer na estética feminina lá? Olha, primeiro, vagina envelhece? Toda certeza. Teu rosto envelhece, lá tem colágeno, lá se tu tirar a roupa. Eu tô provocando a Gisele aqui, mas por quê? Porque a gente cuida de tudo, né? Eu tava falando, a gente cuida do corpo, a gente cuida da face, mas a gente também tem que cuidar da vagina, né? Com e aí, certeza. quais são os sinais de envelhecimento vaginal? Você perde flacidez, né? A gente, quando também emagrece muito, perde, né, a gordurinha lá do grande lábio, então fica um grande lábio muito mais vazio. Às vezes as pacientes vão pra mim falando que querem fazer uma linfoplastia, uma retirada de pequeno lábio, mas que na verdade ela precisa de volume, ela precisa de um volume do grande lábio, né? Uma projeção maior. Então, tem mulheres que se incomodam com clitóris, às vezes usam muitas coisas por aí por fora e realmente tem crescimento. Tem clitóris que a gente não acredita que é um clitóris, entendeu? Então, assim... tem o uso do anabolizante, sim, gente, né? que é assim, existem algumas alterações e que a gente consegue, depois, quando para o uso do anabolizante, a gente reverter. Voz e clitóris é bem difícil. Muito difícil. E assim, hoje existem cirurgias que eu consigo fazer também, que a gente esconde esse clitóris, né? Não perde nada da sensibilidade, você consegue ter orgasmo, mas assim, existe um limite, né? Então não adianta vir com um clitóris que às vezes é um micropênis já e eu tentar resolver isso em cirurgia que não vou conseguir. Gente, né? e como a mulher se vê nisso? Chega lá com... tranquilo? Essas mulheres são as mais bem resolvidas. É mesmo, gente? Engraçado. E muitas vezes eu vou te falar, né? A gente lida com hormônio, a gente lida com gestrinona, por exemplo, todos esses hormônios aí para qualidade de vida, né? Porque eu acho que é aí que a gente tem que entrar. Mas quando a gente tem uma hipertrofia do clitóris, muitas mulheres conseguem chegar ao orgasmo mais rápido. Então, às vezes, eu tiro um pouco desse negócio do estético, né? Agora me fala, quanto isso facilitou o teu orgasmo agora? Doutora, realmente melhorou muito. Então, pronto, tá tudo bem. Então, vamos olhar isso para esse outro lado aí. Como é que tá tua TPM? Melhorou? Tua qualidade de vida melhorou? Não dá para ter tudo, né? A gente tem que ser realista com esses pacientes. Não dá para ter tudo. Quer ter um corpo lindo, quer ter uma vida perfeita, quer estar sempre positiva aí. Vai ter tudo, né? Então, assim, a gente está altos e baixos, né? Exatamente. O ciclo hormonal feminino é isso, altos e baixos. A gente tem, assim, sobe e desce hormônio, né? E aí a gente começa a ver também a mulher mais madura. Que geralmente acho que as mulheres mais jovens vão te procurar por motivos diferentes da mulher mais madura, né? E no climatério, a gente eu vejo na internet o quanto as pessoas têm vergonha de dizer que estão na menopausa, né? Elas procuram no direct, elas não falam, né, publicamente. Então, assim, o fato da gente estar aqui falando sobre orgasmo, sobre prazer, né, sobre menopausa, ajuda outras mulheres, né, a sentarem numa mesa com uma amiga e falar a sua dificuldade. Eu tenho isso, né? Nossa, minha vagina é seca, ficou assim, eu tô com dor quando eu tenho uma penetração. Não vão comunicar isso pro médico e às vezes o médico, o que ele vai dizer? Olha, é uma fase, vai passar. Pois é, isso é muito estranho. Me irrita, minha filha, eu te juro que me irrita. Também. Vai passar, e por que não pode passar de um jeito... a mulher dele. Olha, eu teve um caso que teve um seguidor meu que ele postou e falou assim, olha, eu tava falando sobre desejo feminino, ele disse, mulher não precisa ter desejo. Gente, aquilo me chocou tanto. Eu falei, você é casado? Porque se você gosta da sua esposa, isso é importante pra ela e pra você. Quem foi que eu quero ir bater entendeu? na cara? Então, assim, ele ficou revoltado porque eu estava falando sobre implante hormonal e estava falando sobre a melhora da qualidade de vida. Então, assim, ainda existe muito o preconceito do homem em ver a mulher sozinha com o desejo dela. Então, assim, eu acho isso muito louco, sabe? Então, chega lá no climatério, que a gente tá com queda de estrogênio e de progesterona, muda tudo na mulher. Completamente, né? Tudo, né? E ninguém conta.
Ninguém fala. Ninguém fala como ela vai ser, a gente não fala nada, né? Ninguém comunica que vai acontecer isso. A gente chega numa fase em que a gente estava bem, do nada a gente começa a ficar totalmente confusa, totalmente sem saber o que está acontecendo. Aí a gente começa a culpar nosso relacionamento. Será que eu gosto dele? Será que eu não gosto? E tem aí, muito isso, né? Muito. Associar a diminuição do desejo sexual com você não gostar do parceiro. Eu tenho pacientes assim que eu te dou listas de pacientes que estavam para se separar e que foram comigo também. E a gente foi ajustando e que hoje, doutora, não sei nem como lhe agradecer, porque é algo que... primeiro que tem medo de reposição hormonal, né? Sempre, aquele pânico, né? Que não vai causar câncer, vai causar câncer. Ninguém estuda direito, ninguém se aprofunda direito e ninguém entende o que é passar uma menopausa na vida, né, minha gente? Porque é muito complicado. Você perder memória, você perder sono, você ficar irritada, com todas essas coisas. Ganhar peso, mudar a distribuição de composição corporal. Tudo, muda né? tudo. E assim, é um momento que a mulher tem vergonha de falar até pra filha. E Gisele, eu tava vendo estudos que mostram que mulheres homoafetivas chegam mais ao orgasmo. É verdade? Tu acredita que mês passado eu fui ler um estudo também em que... em pesquisas na internet, o que mais mulheres procuram são sexo entre mulheres. Egi. Sabe por quê? Curiosidade? Porque mulher sabe chegar ao orgasmo, né? Então, ela quer ver como a outra chega, né, na mulher, né? Uhum. E então, ela sabendo isso, ela vendo isso, ela sabe comunicar pro parceiro dela. Então, as pesquisas maiores são com sexo entre mulheres. Então, assim, com certeza, né? Você, talvez as pacientes homoafetivas, elas têm esse autoconhecimento maior, né? Então, acho que isso favorece muito elas a ter uma positividade no orgasmo. E, assim, eu sempre me questiono, sabe? As pessoas, às vezes, me perguntam, e aí, doutora, é pra ter orgasmo toda a relação? Essa pressão também é ruim, né? Muito ruim, né? Mas, assim, depois que tu chega num nível aí de conhecimento e autoconhecimento, tu não te preocupa com isso porque tu consegue. Entende? Então, sozinha, assim, acompanhada, né? De qualquer jeito, consegue. Do jeito que tu quiser. Se você se conhecer, né? Que agora, é um caminho. Né? Se não quer sair da sua zona de conforto, não quer conversar com o parceiro, não quer comunicar, não quer ver a forma de vocês se descobrirem isso juntos, se isso for um tabu pra ti, religioso, enfim, né? Mas achar o teu caminho. E existe, gente, pelo amor de Deus, existem vários aí que a gente pode fazer pra conseguir ter essa positividade. Né? Tem perguntas aqui de seguidores. O Pedro perguntou como saber se a namorada dele tá realmente chegando ao orgasmo ou tá fingindo. Ah, difícil, querido. Isso aí... Não dá pra saber? Não dá. E a gente também não vai contar. Não, mas eu digo assim, sabe? Perde tempo com a preliminar, Pedrinho. Vá lá, faça a preliminar legal. Vá ver vídeos. Em vez de ver vídeo pornô de penetração, vai ver como um homem faz um sexo oral, ou então como consegue isso. Tu vai entender a diferença quando for a verdade. Eu acho que entender, né? A mulher vai dando sinais, né? Do que ela gosta, do que ela não gosta. Então você vai ali vendo o que funciona. Dizer que tem mulher que não gosta de sexo oral, tá? Existem mulheres porque assim. Gosto, né? Tem gente que não se sente confortável, como também tem muito homem que também não gosta. Exato. Então, assim, tá tudo bem, né? Só eu acho que igual frequência, né? Qual é a frequência, doutora, que eu tenho que fazer sexo? Isso toda hora. É normal? Quantas vezes eu tenho que transar? Não existe. Sei lá, minha amiga. O quantas vezes você sentir vontade e tiver bem pra isso. Tem, às vezes, vai ter momentos da tua vida que tu tá tão atarefada, tanta coisa que o que tu não pode é violar teu corpo. Né? Vai pra uma relação que tu não quer, que tu vai dar prazer pro outro, porque tu fica pensando, mas se eu não fizer agora, meu Deus do céu, ele vai arranjar outra, pelo amor de Deus. Aí começa... Que isso ainda, gente? Sim, demais. Demais. Então, assim... Gente, é surreal, né? É surreal. Então, assim, é algo que a gente precisa pôr nossos limites. Né? E a gente precisa se respeitar, né? Então, eu sempre falo, não vá a lugares ou se põe em situações que não sejam favoráveis à tua energia e o que você gosta. Então, isso inclui o sexo também, com né? Com toda certeza. E ele também entender. Olha, minha relação com meu marido mudou completamente depois que eu expliquei ciclo menstrual. E ele é médico, né? Mas eu expliquei totalmente. Então, hoje ele sabe meu ciclo menstrual, ele sabe toda a minha TPM. Então, é muito mais tranquilo. Né? Educação, nossa, gente. Isso é tão importante. Sim, tão E assim, muito. as pessoas ficam com receio sobre
educar as crianças sobre isso. E na realidade, eu acho que vai chegar ali na adolescência que eles precisam ter a informação correta do que é um ciclo menstrual, do que é uma vagina, porque tem mulheres que são adultas e não sabem a diferença, né? De um pequeno lábio, do grande lábio, não sabem onde... Então, assim, a anatomia, ela é importante, se conhecer, né? Por isso que eu achei, assim, incrível você mostrar para as tuas pacientes. Tenho livros, né? Hoje eu tenho uma filha, né? Então, já aconteceu na minha casa dela perguntar algumas coisas. E, às vezes, a gente acha, fala, meu Deus do céu, o que eu vou fazer, né? Outro dia ela me perguntou, mamãe, o que é um piu-piu? Olhei pra cara dela e falei, então, tá bom, vem cá. Peguei um livro, que eu já tenho vários, de adolescente, de pra tudo, e fui mostrar pra ela, entendeu? Sem sexualizar, né? Pois é, eu acho que a né? diferença é você ir aonde tá a curiosidade da criança. Você não precisa avançar mais do que isso. Ela só queria saber, eu quero piu-piu, a resposta foi dada, não é isso? E muitas vezes também, aquele negócio de você sempre estar falando, você cria às vezes uma intimidade ruim com a tua região íntima, desde a infância, né? A mãe falando, tira a mão daí, pepeca, né? Aquela coisa nojenta já. O que é uma perereca, gente? Se for pensar, papai, pensar, o que é isso? Vamos nomear com coisas bonitinhas, né? Uma coisa mais, né, fofinha, sei lá. Ou então fala vagina, olha, essa aqui é tua vulva, vagina. O poder da sua vagina, né? Exatamente. É o que te diferencia, é a energia do ventre. Eu acredito muito nisso. Então, eu acho que é isso, a gente falar, saber o que tá falando, né, comunicando, porque é complicado. Ver um monte de reportagem no jornal dizendo que uma menina foi abusada porque falava meu biscoito e na verdade não era biscoito de comer, o biscoito era a vulva dela e o tio estava abusando e falou para a professora, porque o meu tio pegou meu biscoito, ninguém entendia nada. Então assim, sabe, eu acho que tu tem que saber o que tu tá educando, né? Quando a gente coloca um filho no mundo e a gente vai dar para a sociedade, tem jeito, a gente está sujeito a isso. Eu tenho 2 meninos, então assim, eu tenho uma missão de preparar esses homens, né? Missão bem grande, né? Futuros homens para essas mulheres que estão vindo aí. Com toda certeza. Mulheres diferentes, mulheres que têm o poder da sua voz, ou porque, pelo menos, é o que a gente está tentando, né? Dar o poder à voz feminina, aos seus desejos. E é um exemplo para eles, né? Ai, eu espero, sabe, que, assim, como eu falo para eles, e principalmente o sim, entender o que é um sim e um não, né? Porque, assim, antes o homem, ele acha que é jogo. Não é jogo, é respeitar outra pessoa como indivíduo, né? Então, isso é um exercício muito grande. Sim. E MA perguntou aqui, eu coloquei só as iniciais, que ela tem segurança com os lábios vaginais, que são grandes. Se tem tratamento. Tem, né? Cirurgia, né? Tem, cirurgia, como eu te falei, às vezes eles não são grandes. Os grandes lábios que são muito... que falta volume. E que às vezes a gente projetar esses grandes lábios um pouquinho, esconde aquele pequeno lábio, fazer uma avaliação, né, Gi? Com certeza. E assim, entender que não existe padrão, né? Então, assim, se te incomoda, porque tem mulheres, né, que andam de bicicleta e o pequeno lábio repuxa. Tem mulheres que na hora da relação, o pequeno lábio entra, né, na relação sexual e acaba dando uma dor, né, repuxa também. Então, assim, porque são grandes. Porque são grandes, né? Então, assim, você ter esse entendimento também. E também, se for estético, tá tudo bem. Se isso te incomoda porque tu olha, tu não quer, tu te vê em pé, também dá pra gente resolver. É uma cirurgia que a gente consegue fazer hoje no consultório, é a laser, né? Então, é uma coisa que eu trouxe pra cá também, que eu acho que me facilitou demais a vida, até porque o pós-operatório é melhor, né? A gente pensa que às vezes é uma região que você tem uma cicatrização que não é tão boa. Não, que isso, né? Uma cicatriz, Deus é tão bom que nem queloide forma lá, né? Então, eu acho tão poderoso a gente falar sobre isso de uma forma leve, sabe? Porque tudo é tão tabu quando a gente fala de sexo, né? Sim, né? Eu acho que eu trago isso, né? Ninguém vai sentar no meu consultório achando que eu tô falando sobre sexo como algo que é para melhorar a tua vida, né? Porque melhora. Quando a gente tem uma vida sexual boa, tu fica com a pele boa, sorriso bom, tudo bom, né? Tem uma seguidora aqui que falou que ela fez radiofrequência na vagina e melhorou muito. É radiofrequência? Tem a radiofrequência, né? Hoje eu uso mais o laser de CO2, né? Então, é um laser que a gente usa para dentro da vagina, porque você melhora colágeno, você melhora os flatos, né? Quem nunca passou por uma situação de, às vezes, estar numa relação sexual e sair aquele barulho na hora da relação, né? Então, isso é sinal de flacidez vaginal, flacidez, né? vaginal, é. Então, a gente consegue melhorar isso, né? E consegue melhorar também a nossa vagina, né? Ela tem várias ondinhas.
cordinhas dentro. Então, ela consegue melhorar você sentir como se você estivesse preenchendo mais, sabe? O pênis fosse mais preenchido por ela, vamos dizer mais assim. E é uma vez só, Gi, explica Não, como a é. gente faz essa... É que nem atividade física, tipo musculação, tem que estar sempre indo lá. Normalmente a gente indica aí umas 3 sessões no intervalo a cada 30 dias, né? E depois uma a cada 6 meses, vamos dizer assim, pra melhorar. E não dói, né? O que é mais legal é que a gente pensa, meu Deus, no laser de CO2, o que tu sente é um calor quando a gente vai se aproximando pro introito da vagina. Mas esse serve também pra ressecamento pós-menopausa? Maravilhoso. E pra quem amamenta, né? No puerpério, é um procedimento que você pode fazer 30 dias depois do teu puerpério. Que a gente vai entrar na relação que ninguém conta também, né? Que você tá amamentando, prolactina alta, bloqueia tudo. Aí e aí é um você momento complicado, né? Vai pra uma sexo com dor, porque aí que tu vai falar, meu Deus, agora eu aqui, o que eu vou fazer? Com então, um corpo assim, completamente diferente, a mulher tá focada no bebê, né? E aí esse é um procedimento muito legal pra fazer, porque você tem uma melhora na primeira sessão. O que mais rola lá na tua clínica em termos de procedimento estético vaginal? Olha, eu faço de tudo, desde botox para região íntima até para melhora de vaginismo, né? Mulheres que têm dor, né, na contração, né, contrai muito a região íntima, dificultando uma penetração. Então, elas não conseguem ter relação sexual por penetração por conta de algum problema que elas tiveram na infância aí, ou algum problema sexual, vamos dizer aí. O vaginismo é muito ligado a evento adverso na infância, né? Muito. Faço muito também para quem tem uma sudorese mais intensa lá na região. Muito preenchimento hoje e bioestimulador de colágeno. Nossa, eu faço um Sculptra lá, minha amiga, que fica maravilhoso. Eu tô chocada com essas coisas. Não, é porque é muito legal, né? Não é as pessoas julgado, não, né? As pessoas não falam. Não e também não vai ter julgado. ninguém dizer, olha, eu fui lá e fiz. E não dá pra fazer antes e depois, porque se eu pudesse, minha amiga. E eu digo Todo mundo com a vagina jovem. Eu vou te dizer, assim, por experiência, acho que os pacientes até riem, né? Que hoje eu tenho assim, eu sempre coloco a mãozinha da paciente perto da região íntima, porque eu já tive diversas pacientes que eu colocava a foto da vulva na parede, né, na televisão para mostrar. Essa é a minha, doutora? Porque não se olha. Tu sabe como é tua mama, tu não sabe como é lá embaixo, entendeu? E isso é tão importante, né? Você reconhecer parte do seu corpo, isso é... E com tratamento, sim. né? E aí a gente faz toda a parte de preenchimento, né? Dependendo do que tu tá procurando. Às vezes a gente faz fio de PDO, né? Fio de PDO para região íntima, às vezes para criar um lifting também em alguma região. Faço microfocado para região do Monte de Vênus, né? Aquela gordurinha que às vezes é difícil de tirar. O desoxicolato também nessa região uso muito, né? Que é essas enzimas para essa região também. Então, não tem limites. A gente pode melhorar sempre, né? Sempre. E aí, às vezes, um procedimento é somente estético, mas outro ele pode ser muito funcional. Totalmente funcional. Por exemplo, o Skin Booster que eu te falei no introito, ele melhora, né? Muito toda a parte sexual, mas assim, é muito bom para quem tem fissura e tem ressecamento nessa região, mulheres menopausadas. Meu Deus, é uma coisa que a paciente volta e fala, doutora, porque tu sabia que existe o vaginismo secundário a isso, né? A mulher tá na menopausa, tá com dor, começa a travar. E aí ela trava e não consegue mais ter relação nenhuma, porque já vai imaginando que vai ter dor. E a gente faz um procedimento desse e ela consegue voltar a ter a relação sexual dela com muito mais satisfação, né? E a reposição hormonal? Com relação ao orgasmo? Tem muita possibilidade. Adoro, né? Eu acho que... Eu falo que reposição hormonal... sim, né? Porque assim, é uma coisa que muda rápido, né? Com toda certeza, desejo, né? Mas ela não vai conseguir ter um orgasmo com reposição hormonal se ela não se conhece. Ela pode até ter a vontade e tal, mas não vai pensando nisso. Mas assim, as minhas pacientes são muito bem educadas em relação à parte de entender o papel delas na sexualidade, entende? Então eu acho que você colocar sua responsabilidade e colocar pra paciente, olha, eu não tô aqui pra fazer milagre se tu não fizer a tua parte, entendeu? Então, e eu digo também que reposição hormonal não é pra todo mundo, não. Né? Pra quem merece, pode, pra quem merece. Às vezes falam assim, não, mas já tá na hora. Não tá. Primeiro, a gente tem toda a segurança, né? Em indicar corretamente. Existe muito feeling da gente fazer a dose certa, né, Gisele? E beneficiar aquela pessoa com a menor dose possível. Com toda certeza. Porque não adianta a gente colocar muito hormônio. E também a gente precisa lembrar que você não precisa estar só nesse momento, né? Com toda certeza. Em nenhum momento da vida da mulher, né? Então, assim, a gente comemora muito aqui no norte, né? A menina menstruou, ela virou mocinha, né? E aí, quando chega no final da vida reprodutiva, que é só isso que a menopausa é, né? O final da vida reprodutiva,
existe toda uma discussão e um medo em cima disso. Então a gente precisa procurar ajuda, a mulher precisa procurar, né, essa ajuda para poder passar por essa fase. Gisele, dá 3 dicas para conseguir chegar ao orgasmo. Bom, né, eu acho que o autoconhecimento, você saber, né, a sua região íntima, conhecer sua região íntima, né, profundamente. Você ter um bom vibrador, né? Eu acho que isso facilita muito para você, inclusive mostrar pro teu parceiro, né? Porque não tem porquê você achar que a masturbação, para quem tem problema, porque eu tenho muito, né? Eu acho que talvez não comunique aqui, mas é muita paciente que tem tabu religioso por isso, muitas. Então, assim, você às vezes colocar isso com teu parceiro junto, né? Para vocês descobrirem isso junto, essa comunicação, e tu ter uma boa autoestima, né? Cuidar de ti, né? Como é que tu vai querer ter um orgasmo se tu não olha no espelho e não te sente bonita, não sente feliz o que tu estás vendo, né? A mulher que tu estás te tornando, né? Qual é o teu papel na sociedade, né? Eu acho que isso faz toda a diferença para você ter essa positividade aí e tua responsabilidade, né? Por que eu não chego no orgasmo, né? Tem que se perguntar. Se não tá chegando, por quê? Porque eu não perco energia com isso, porque eu prefiro colocar embaixo do tapete e não conversar, né? E cartas da mesa. Eu acho que não tem melhor sair da do zona que de isso. conforto, né? Dói, né? Dói. A dor, né? É a dor do crescimento. Todo mundo, né? Pra gente voar, todo mundo vai ter uma dor aí em algum momento. Nós duas aqui talvez sabemos várias dores que a gente passou que ninguém talvez entenda. E que fazem a gente ser o que a gente é hoje, né? Com toda certeza. E se Deus quiser mais ainda, né, amiga? Com certeza. Agora chegou o momento do front check, né? Que é um momento que a gente faz eu falo uma palavrinha e você solta daí o que vier na cabeça. Vier na cabecinha, tá? Então vamos lá. Eu sei que tu pratica atividade física, eu sei que tu tem um estilo de vida saudável, não dá pra gente viver sem isso, né? Sim. Mas qual é a tua atividade física predileta? Ai, é o Muay Thai. Desculpa meu personal Moisés, mas é Muay Thai. Eu amo Muay Thai. Eu acho que foi algo que eu me descobri, foi onde eu comecei, né? Eu comecei tudo com esse tipo de atividade física e hoje eu desconto tudo que eu tenho ali naquele momento e é algo que, nossa, eu amo. Se eu pudesse fazer todo dia. Pra quem não sabe, a Gisele já teve 30 quilos a mais e eu 29 quilos a mais. Então, né? Então, assim, as duas sem bariátrica existe. A gente não fez bariátrica, né? Sem bariátrica. E a gente mudou o estilo de vida, que eu acho que todo mundo pergunta isso pra ti, né? Não, todo mundo. Hoje mesmo fez bariátrica pra mim, Laura? Fez bariátrica agora? Não, fazer uma cirurgia plástica? Ainda não. Não que eu não vá fazer cirurgia ainda. Vou porque eu quero ainda ter filho aí, mais um pelo menos, mas assim, pretendo, mas eu nunca fiz nada. Hobby? Ai... Hoje, porque eu mudo sempre, né? Se eu te falar hoje, sabe qual é o meu hobby, tu não vai acreditar. Mas talvez acredite um pouco. Ler a Bíblia. Ai, que legal. Gente, eu amo. Eu tô apaixonada totalmente. É fundamental. Minha vida mudou daqui a uns 2 anos pra cá, com a minha espiritualidade mais próxima de Deus. Então, eu tô... Isso pra mim tá sendo maravilhoso. Eu chego, vontade de chegar em casa, claro que ver minha filha, a gente brinca, tudo, mas eu sentar no meu quarto depois que ela tá dormindo, tá sendo muito bacana. Ai, que bom. Comida saudável predileta? Ai, eu gosto tanta coisa hoje. Mudei tanto, mas eu amo salada. Eu percebi que tu mudou muito, né? Muito. Um processo de descoberta. Total. E assim, hoje eu escolho muito meus alimentos, sabe? Eu olho para aquilo e falo, gente, o que vai me causar aquilo amanhã? São estilos, né? E eu olho assim, e se eu sei que aquilo ali, comer uma pizza, uma coisa mais pesada, vai me deixar mais lenta no outro dia, mais, sabe? Então, assim, eu escolho muito o dia certo. Viagem dos teus sonhos. Ai, viagem dos meus sonhos. Olha, graças a Deus eu sou muito abençoada. Tenho feito cada viagem linda e maravilhosa, mas agora eu fui recentemente para Costa Amalfitana. Foi maravilhoso. Olha só, tá dando isso por aqui. Última compra. Sapato. Ai, amo sapato. Amo sapato. Uma mulher inspiradora. Uma mulher inspiradora. Eu tenho tanta gente. Não lembro nenhuma agora? Eu acho que a doutora Sônia Umbelino, gosto muito dela. Acho que ela é uma mulher que consegue agregar tudo isso. Saúde, bem-estar, espiritualidade. É o que eu procuro pra mim. Um novo hábito. Ler a Bíblia. Perfeito. Prazer rima com? Felicidade. Ai, amei!
Ai, Gi, foi tão importante ter você aqui, sabe? Ai, eu fico assim, muito emocionada quando eu vejo mulheres, sabe, à frente da sua vida, dos seus negócios e crescendo. Eu vejo o quanto você tem crescido, prosperando, e isso é muito importante. E falar desse assunto com uma tranquilidade e uma simplicidade que faz com que as mulheres possam ouvir aqui esse podcast e depois chegar com as amigas e ficar falando mais tranquilamente sobre isso, né? Então isso é maravilhoso. Fico muito feliz, né, de ter essa oportunidade, porque eu acho que é isso, né? A gente dá conhecimento para as pessoas, a gente que está no Instagram, eu procuro muito tentar ter aquele meio de comunicação para isso, né? Isso aqui, mais um meio de comunicação. Eu fico muito feliz pelo convite. Para mim foi uma terapia estar conversando sobre isso, né? E conta comigo se precisar de mais alguma coisa. E quem está ouvindo a gente te encontra onde no Instagram? O meu Instagram mesmo é o @dra.Gisele Teixeira, e hoje eu também tenho do Instituto, que é Instituto GT, né? E aí pode me encontrar lá também. Quem quiser falar, né, entender mais, ver o trabalho da Gisele, ela tá aí. Obrigada, Gi, por dividir todo esse conhecimento aqui com a gente no Frontcast, e agradeço a você que está ouvindo a gente. Não esqueça de seguir o @FrontSaúde e também encaminhar esse conteúdo para alguém que você possa ajudar, tá bom? Um amigo ou uma amiga que vai se beneficiar com esse conteúdo. E os anunciantes desse podcast são a Rede Adventista de Saúde, a Farmácia Tem Tudo Popular e o Laboratório e Clínica São Moreno.